pessoal, este é o nosso 8º e último encontro, em que estamos trabalhando, então, as teorias do desenvolvimento e da aprendizagem, né? Começamos fazendo uma breve retomada, começamos entendendo o que é a psicologia, como é que a psicologia tem implicações na educação, né? Estudamos ali os princípios da psicologia por dentro da filosofia e vimos as concepções epistemológicas de educação e passamos então a estudar as teorias da aprendizagem e do desenvolvimento da criança. E em nossa última aula começamos a trabalhar sobre o Vygotsky, mas não esgotamos o tema, então hoje começaremos com Vygotsky. Logo após nós vamos ver um pouco, né, não esgotando, mas vamos estudar sobre Henri Vallon e finalizamos então com o psicólogo estadunidense Howard Gardner, com a teoria das inteligências múltiplas. Quando começamos a trabalhar sobre Vygotsky, né, na nossa aula anterior, nós elencamos ali algumas características desse construtivismo social do Vygotsky e lançamos a linguagem, então, como uma das funções psicológicas superiores, né? Na teoria de Vygotsky, então, a linguagem é a função psicológica superior, tá bem? Então, vamos ver um pouco mais sobre a linguagem em Vygotsky. Ela é uma categoria fundamental para a compreensão do pensamento em Vygotsky, né, a respeito do desenvolvimento humano. Então, a linguagem é aquilo que vai proporcionar, né, junto com outras questões, mas fundamentalmente a linguagem vai proporcionar esse desenvolvimento humano. Tá? Ela promove a manutenção da história dos homens, né, e das soluções que foram encontradas para os problemas vividos. Não vamos esquecer que o Vygotsky é o sujeito que vai nos dizer sobre a importância do meio, né, para o nosso desenvolvimento, né, do meio em que vivemos, né. E então o Vygotsky ele coloca a linguagem, né, como essa categoria muito especial que vai promover a manutenção da história e das soluções para os problemas vividos. E também a linguagem é que informa o modo de construir instrumentos e utilizá-los. A linguagem mantém a cultura do grupo, no qual o indivíduo participa, nasce e participa, né? E também a linguagem ela é responsável pela recordação de eventos, né? Pela questão de antecipar ações, para que a gente possa realizar planejamentos. Uma questão importante, né, que o Vygotsky vai nos trazer é que a linguagem muda com as mudanças sociais. Isso é facilmente perceptível, né? Por exemplo, podemos trazer o uso da internet, das diversas redes sociais e até mesmo das mensagens nos celulares, né, que alteram a linguagem, reduzem a linguagem, né, muitas vezes utilizam símbolos para, em vez de palavras, né, outro tipo de código para representar aquilo que querem dizer. Então, ocorre uma mudança social e a linguagem muda com essa mudança social. Então, a linguagem ela é passível de revisão. Tá? A linguagem é a passagem, então, do estado biológico para a condição sociohistórica, né? Não vamos esquecer que, para Vygotsky, as categorias de Marx do materialismo histórico, né, são fundamentais para a compreensão de sua teoria. Então, a linguagem é o que faz a passagem do nosso estado biológico para essa condição sociohistórica, nos insere no mundo da cultura. Tá? Então, as mudanças sociais promovem mudanças nas funções psicológicas superiores e estas mudanças, então, alteram a linguagem humana. Ela traz em si duas funções. Então, a primeira função da linguagem em Vygotsky é a do intercâmbio social, com a criação e a utilização de sistemas simbólicos de significados e significantes, do qual o homem se beneficia para se comunicar com os demais seres. Então, a importância, né, do desenvolvimento da linguagem, para que o homem realmente possa
trocar com seu semelhante, né? Basta a gente trazer como exemplo, né, uma viagem para um país em que não falamos a língua, né? E aí temos que desenvolver uma outra forma de nos comunicarmos, né? Desenvolver uma outra forma de linguagem para que possa ocorrer, então, esse intercâmbio social. E a segunda função da linguagem é a do pensamento generalizante. O que acontece? A linguagem vai ordenar o real, ordenar a realidade e favorecer os processos de generalização e abstração. Então, a gente não precisa sempre recorrer ao cavalo, quando fala cavalo, né? Mas a gente já tem ali, então, uma generalização. A gente não pergunta qual cavalo, não, a gente generaliza, né? Faz uma abstração do cavalo através da linguagem. Então, os atributos dos objetos, os mais importantes, devem ser, então, retirados da experiência e devem também poder ser aplicados os mesmos nomes a todos os objetos que tenham os mesmos atributos. Os símbolos mediadores da relação do homem com o mundo são as palavras. Elas são generalizadoras, permitem atribuir cada objeto a uma classe de objetos, agrupam todas as ocorrências de uma mesma classe de objetos sob uma mesma categoria conceitual. Então, não é aquela ideia lá do Platão, né, do acesso a uma ideia que dê conta, então, de todas as formas dos objetos, por exemplo, todos os tipos, modelos de cavalo, não é isso aqui, né, aqui é uma coisa bastante concreta, né, é uma capacidade que o homem desenvolve através, então, do uso da linguagem, de generalizar, de agrupar objetos, né, e de usar, então, os símbolos mediadores, que são as palavras, para se referir a esses objetos, ok? Então, elas são generalizadoras, permitem atribuir, então, cada objeto a uma classe de objetos. Isso é bem importante que a gente entenda e que a gente diferencie essa ideia do Vygotsky da ideia de Platão, do mundo das ideias lá, ok? Então, o Vygotsky, né, trabalhando com a linguagem como a função psicológica superior, vai nos dizer que o processo de desenvolvimento ele está dividido em 3 fases. Vamos recordar, a gente viu Piaget que o processo de desenvolvimento estava dividido em 4 fases. Aqui nós temos em Vygotsky uma divisão em 3 fases baseadas na linguagem. Então, o Vygotsky vai nos dizer que existe uma fase que ela é pré-verbal, né, onde pensamento e linguagem estão separados. Tá? Tem o pensamento, mas a linguagem ainda não está desenvolvida o suficiente para expressar aquele pensamento. Diferente também da ideia de Piaget, de que não haveria, então, uma forma inicial ali de pensamento, né, como vimos na última aula. A criança mostra conseguir realizar atividades relacionadas com a inteligência prática, portanto, há pensamento antes da linguagem. Então, a criança não fala, mas ela pega objetos, ela se movimenta, né? Ela realiza brincadeiras, ela se esconde, aparece. Então, é uma fase pré-verbal, tá? Não há palavras, tá? Mas há um pensamento ali, a criança demonstra estar pensando através das suas ações. Temos então a fase pré-intelectual, tá? Onde ocorre o processo, começa, né, o processo de internalização, onde o choro e a risada têm a função de interagir com o meio, promover a comunicação. Mas ao iniciar a utilização da fala, a criança fala e age ao mesmo tempo. Ela não antecipa as ações que realizará pela comunicação verbal. Ela descreve a ação enquanto age. Então, a criança está fazendo algo e está falando sobre aquilo que ela está fazendo. Ela não antecipa, ela não planeja. Na teoria de Vygotsky, na fase, então, pré-intelectual.
Então, e em seguida, né, logo após essa fase, então, pré-intelectual, os processos do desenvolvimento do pensamento e da linguagem, eles se unem, tá? Surgindo assim o pensamento verbal e a linguagem intelectual. Na fase pré-intelectual, a gente pode ter como exemplo, né, se observamos as crianças, algo que os adultos tomam como impaciência, né, que é o imediatismo da criança. A criança vai falar, ela vai falar e querer ao mesmo tempo. Ela vai expressar o seu desejo, vai querer a coisa, o objeto do seu desejo, tá? Ela não vai ter essa capacidade ainda de esperar, de aguardar. Por quê? Porque na linguagem pré-intelectual ela não consegue ainda, segundo Vygotsky, antecipar as ações. Então ela não sabe ainda se ela vai ser atendida, tá? Mas logo a seguir, quando a criança sai dessa fase pré-intelectual, já domina a linguagem, pensamento e linguagem se unem, né? E aí surge então o pensamento verbal e a linguagem intelectual. Tá? É no significado das palavras que ocorre então a junção entre o pensamento verbal e a fala. A palavra sem significado é destituída de sentido. Assim é a fala pré-intelectual. Então, ela não tem a noção do que ela está expressando inicialmente e depois ela passa a ter, porque pensamento e linguagem vão se corresponder e ela vai poder, então, expressar aquilo que ela realmente quer expressar. Então, isso acontece quando, né, para o Vygotsky? Por volta dos 2 anos. A fala se intelectualiza, adquirindo, então, a função simbólica. A linguagem vai cada vez mais se generalizando e permite que o pensamento se torne verbal, ou seja, mediado pelos significados dados pela linguagem. Quanto maior é a interação com um meio, mediação com o real, lembrem da categoria de mediação, que é bastante importante, né, talvez fundamental na teoria de Vygotsky, mais ocorrem alterações dos significados das palavras, ampliando as funções superiores. E é correto afirmar que, para Vygotsky, o ser humano nunca para de aprender, justamente por essa questão da linguagem estar sempre se alterando. E essa alteração ser dada pelo meio, né, e alterar também, então, alterando a linguagem, altera as funções psicológicas superiores. Então, a função generalizante da linguagem, que fornece conceitos, é essa função generalizante da linguagem que vai fornecer conceitos e formas de organização do real que irão fazer a mediação entre o sujeito e o objeto, o indivíduo e o meio. A linguagem ordena o real, como já foi dito, ela agrupa os elementos de uma mesma categoria, classifica objetos e eventos e diferencia esses objetos dos de outras categorias. Exemplo, tá? Carro. Carro é um veículo pequeno, a gente pode usar também, é um veículo pequeno, de ferro, de fibra, que não anda sem combustível, carro a motor, né? Um veículo a motor, vamos dizer assim. Então, a linguagem, com sua função generalizante, é esse instrumento do pensamento, né? Que vai nos permitir categorizar, né, e generalizar para poder, então, desenvolver melhor o nosso pensamento, a nossa linguagem intelectual. Tá? Então, ela é esse instrumento, como eu tinha usado uma analogia anterior, né, o machado com o lenhador. Então, a linguagem é a função generalizante, é um instrumento do pensamento, como o machado é o instrumento do lenhador. Ok? Ela funciona como uma ferramenta para realizar essa mediação do indivíduo com o meio em que ele vive. As fases do desenvolvimento que são apresentadas pelo Vygotsky e a função que a linguagem ocupa em cada uma delas levam então o autor a propor a existência de uma zona de desenvolvimento proximal, chamada, né, pelos estudiosos de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal.
O que é essa zona de desenvolvimento proximal e qual é a função do professor, então? A zona de desenvolvimento proximal, ela é a distância entre o desenvolvimento real da criança, né, como é que se determina? Se determina através da solução independente de problemas pela criança. Então, quanto mais autônoma nas questões práticas essa criança vai se tornando, menor é a distância. Então, uma criança de 5 anos, ela não pode aprender a escovar os dentes com uma criança de 2 anos. Ah, por quê? Porque a criança de 2 anos, ela ainda não domina para poder ensinar. Tá? Então, é necessário alguém da mesma idade que já tenha esse aprendizado, né? Ou um adulto que faça, que haja nessa zona de desenvolvimento proximal para que a criança de 5 anos, então, consiga escovar os seus dentes sozinha. A ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, é o caminho do indivíduo para desenvolver funções que ainda não estão amadurecidas e que não irão amadurecer sozinhas, porque não vamos esquecer, sempre botando o pezinho lá no social, sempre lembrando o quanto a gente aprende com os outros, né, com o meio que a gente vive, no meio, na cultura que a gente vive. E isso é Vygotsky. Tá? É necessário alguém que demonstre, que explique, instrua ou forneça pistas para que o indivíduo consiga aprender e amadurecer essas funções. Então, dentro ainda da teoria construtivista, né, nós vamos trazer aqui o Henri Vallon, né, um francês que viveu durante toda a sua vida em Paris. Ele teve uma vida longa, foram 83 anos, né, vividos em Paris, e ele se formou em filosofia e medicina. Depois ele foi atuar em vários cursos nas universidades francesas, incluindo a Sorbonne, durante muitos anos, na área de psicologia da criança, vai realizar grandes pesquisas nessa área, né, e ele pesquisa durante um bom tempo um grupo de 200 crianças de idades variadas, né, embora Henri Vallon se dedique mais às crianças bem pequenas, esse grupo dele era um grupo misto, tá, de várias idades, e de pessoas com muitas diferentes deficiências, digamos assim, comprometimentos. Tá? Então, ele vai estudar, ele era um médico, né, ele vai tentar ali compreender como se dá o desenvolvimento dessas crianças. Então, interessante que a gente note aqui que, embora que a gente trouxe aqui a teoria do Piaget, trouxe a teoria do Vygotsky, mas a gente não entrou nessa aprendizagem das pessoas com uma condição diferente das ditas normais, né? Uma condição psicológica diferente ou uma condição física diferente das demais pessoas. Tá? Então, como disse para vocês, ele tem essa filosofia e medicina como formação acadêmica, né? Mas ele lecionou psicologia sem uma formação acadêmica. Uma outra coisa interessante sobre o Henri Vallon é que a sua primeira formação é num curso de magistério, num curso normal. Então, ele se torna professor muito cedo, mas depois ele vai, bastante tempo depois que ele vai atuar, então, como professor. Tá? Ele é um autor filiado, né, à tradição marxista. Ele ainda é mais engajado que o Vygotsky, né? E na Primeira Guerra, ele exerceu a medicina, tratou de doentes durante a Primeira Guerra, de pessoas que tinham sofrido algum problema na guerra, né, tinham sido machucados e tal. E na Primeira Guerra, então, por tudo que ele viu, pelo crescimento do fascismo, ele vai se filiar ao Partido Comunista. Ele ganha grande relevância na França, tá? E ele, então, preside uma comissão que elabora um projeto de reforma para a educação francesa, que ele, então, tão avançado que ele ficou parcialmente irrealizado. A maneira socialista de Makarenko, né, um autor que não estudamos ainda,
Vallon concebe o estudo como um trabalho social mediato e prevê que os estudantes, a partir do segundo grau, recebam, então, entrem em um sistema de pré-salários e salários. Então, o Vallon é esse autor dessa tradição marxista, né, que vai pensar a juventude e atribuir um grande valor à categoria de trabalho. E vai, então, planejar a educação francesa considerando essa juventude que precisa, então, entrar no mundo do trabalho, tá bem? O Vallon tem algumas categorias também bem importantes, que a gente não pode deixar de pontuar. Tá? Integração, por exemplo. O que é integração para o Vallon? Tá? A integração, ela ocorre entre o organismo e o meio, e entre as dimensões cognitiva, afetiva e motora na constituição da pessoa. Então, a integração de tudo isso forma a pessoa. Um dos conceitos importantes de Vallon, uma das ideias principais de Vallon, é que ele vai tentar dar conta, ampliar, né, o entendimento da pessoa humana, né? Que a gente falou tanto dos aspectos cognitivos com Piaget e dos sociais com Vygotsky, né? E ele vai trazer, então, a afetividade para dentro dessas dimensões e vai se dispor a estudar a afetividade como uma categoria importante para a constituição dos seres humanos. E o que é pessoa, então? Vamos compreender o que a gente quer dizer quando fala pessoa, para o Vallon. Pessoa é o conjunto funcional resultante da integração de suas dimensões. Então, pessoa é quando tudo funciona junto. O cognitivo, né, o afetivo e o motor, movimento, emoções e conhecimento. Tá? Tudo isso integrado forma a ideia de pessoa. Então, o desenvolvimento da pessoa se dá na integração do seu aparato orgânico, né, o físico, com o meio, que é predominantemente social. E aí ele vai nos dizer, a maturação orgânica é indispensável à evolução funcional. Então, ele traz o conceito de maturação, de maturidade, né, de estar maduro na questão biológica, como algo que é indispensável para que a categoria de pessoa, então, se desenvolva, né. Ele vai elaborar a teoria das emoções, é um dos primeiros, talvez, a trazer tão fortemente essa categoria para dentro das teorias da aprendizagem. E, então, em Vallon, a emoção é a exteriorização da afetividade, um fato fisiológico, tá, nos seus componentes humorais e motores, e, ao mesmo tempo, um comportamento social na sua função de adaptação do ser humano ao seu meio. Então, a emoção é a exteriorização da afetividade. Logo a seguir, nós vamos ver o que é a afetividade, né? Porque a afetividade, embora a gente use a palavra afeto como algo sempre positivo, na ideia de que gostamos daquela pessoa, temos afeto por ela, na verdade, a categoria de afetividade, ela quer dizer, ela fala sobre aquilo que nos atinge, que nos afeta, né? Tanto estímulos externos, né, quanto aquilo que temos dentro de nós, quanto as nossas emoções, elas também nos afetam, né? Então, a emoção é essa exteriorização da afetividade. Ela é esse fato fisiológico, porque entra toda a questão do corpo humano para isso, né, do movimento, dos nossos humores, e ao mesmo tempo ela é um comportamento social, porque ela faz essa adaptação do ser humano ao meio. O Vallon vai nos dizer que existem 4 elementos que fundamentam a teoria: a afetividade, o movimento, a inteligência e a identidade ou formação do eu como pessoa. Esses elementos, eles não existem isoladamente e eles não começam
de forma organizadamente, digamos, um de cada vez, né? Eles ocorrem todos ao mesmo tempo, estão em constante comunicação e promovem o ajuste do homem ao meio em que vive. Então, vamos ver o que é cada um desses elementos. Então, a motricidade é a primeira forma de manifestação do ser humano. Nossas primeiras manifestações são afetivas. Tá? Todos os seres humanos são afetados seja por elementos externos, e aí trouxe um exemplo para vocês, um chocalho, por exemplo, faz com que o bebê se mova em sua direção. Né? Por que a gente sacode um chocalho para a criança? Para que ela enxergue e interaja com a gente, as crianças bem pequenas. Então, aquele chocalho, aquele movimento, aquele barulho afetam aquela criança. Tá? É um elemento externo. Ou por elementos internos. No caso, a fome afeta a criança, a alegria afeta a criança, o medo afeta essa criança, a dor afeta essa criança. Em razão disso, o desenvolvimento ou a evolução do ser humano ocorre pelas condições biológicas do sujeito e pelo ambiente que o cerca. Então, aquilo que o Piaget chama de estímulo, né? Aqui a gente tem esses afetos, tá? Que são esses elementos que fazem com que a gente se mova em direção a eles quando somos muito pequenos. Por exemplo, quando a mãe abre os braços para receber aquela criança pequena que está recém tentando caminhar. Esse gesto da mãe de acolhida, né, afeta a criança e promove o andar, né? E ela se sente, vou usar um termo aqui que não é do valor, então, estimulada a caminhar em direção à mãe. Então, recordando ali, né, as primeiras manifestações da motricidade relativo, pertinente ao movimento, elas são afetivas, ok? O segundo elemento fundamental da teoria do Vallon são as emoções. O Vallon, ele realiza uma investigação genética das emoções, afirmando que é por meio delas, né, que expressamos ou comunicamos o que nos afeta. Então, as emoções para o Vallon, ele, como médico, ele vai fazer essa investigação, tem por característica um estímulo orgânico que não é controlado pela razão. Então, inicialmente ali, né, e isso vai se constituir num aprendizado para o Vallon, aqui já estamos na teoria do desenvolvimento do Vallon, né? Então, no início, quando é um bebê, aquilo afeta e a criança reage. A criança chora, a criança ri, né? O bebê, quando faz a brincadeira do esconde, mostra, ele ri quando mostra e imediatamente ele fica sério quando desaparece o rosto do pai, ou da mãe, ou do adulto que está promovendo a brincadeira, né? Então, é imediato, afeta organicamente aquele sujeito, né? São os humores, como a gente já tinha visto antes, né? E a motricidade juntos aí funcionando e permitindo que a criança, então, expresse aquilo que está acontecendo com ela, naquele momento ali da brincadeira, por exemplo, tá? Então, tem esse fundo, né, essa questão que é genética no sentido de que é do corpo, né, daquela pessoa ali, daquela criança. E isso não é controlado pela razão. Mais adiante, né, que a criança, então, vai aprender a controlar. Mas aqui a gente está lá no início, né, os primeiros meses de vida de um bebê, ele não controla. É também um fenômeno social e psíquico, que vai auxiliando os seres humanos a organizarem, então, os seus sentimentos. Então, é nesse intercâmbio ali, né, do afeto, da motricidade, das emoções, né, que a criança vai conseguir organizar esses sentimentos e na fase adulta espera-se que isso já esteja tudo no seu lugar.
O terceiro elemento é o elemento da inteligência, né? Que para o Vallon a inteligência ela ocorre em saltos. É preciso ter tipo um acúmulo de coisas para que ocorra um salto na inteligência, para que a criança demonstre, né, que consegue solucionar um problema. Tá? Para que aconteçam saltos, nós precisamos então do amadurecimento neurológico e também da cultura, do ambiente social em que estamos inseridos. Tá? Então, se a criança vive num mundo onde ela não é estimulada, né, não é, ou melhor dizendo, afetada, seja por elementos internos ou internos, esse amadurecimento neurológico, ele vai demorar mais a acontecer, ou talvez possa não acontecer. E o último ponto, né, o último elemento muito importante para compreender a teoria do Vallon é a formação do eu, ou a identidade. E aqui o Vallon vai nos dizer o seguinte: a construção do eu depende essencialmente do outro. O Vallon aponta, então, essa relação próxima, extremamente próxima, né, entre o eu e o outro, tá? Porque o outro, ele ou vai me servir de referência comportamental, e eu vou incorporar essa referência, porque eu aceito essa referência, acho que essa referência ela é importante, eu compreendo como importante, ou eu vou negar essa referência porque eu não concordo, porque ela não é legal, né? Porque eu não compreendo. Então, essa relação intrínseca ali entre o eu e o outro. A formação da minha identidade se dá na minha relação com o outro. E por volta dos 3 anos, então, isso fica muito fortemente demarcado, porque é nos 3 anos que a criança começa com a famosa crise de oposição, né? Quem conhece crianças pequenas sabe, é uma fase de teimosia, né? De negação, ali a criança não quer fazer o que o outro determina. E por que isso acontece? Porque negar o outro faz parte desse processo de descobrimento de si mesmo, né? Eu preciso negar o outro para saber quem sou eu, tá? Essa é uma investigação muito interessante, uma contribuição bastante interessante que o Vallon traz para que a gente compreenda como se forma, então, a nossa identidade. Dito isso, né, vamos ver, então, os estágios do desenvolvimento humano, que, para o Vallon, são 5. Então, recapitulando, para Piaget são 4, para Vygotsky são 3, e para o Vallon são 5. Tá? Temos ali o primeiro estágio, bem inicial, que vai do nascimento aos 3 meses, que é chamado estágio impulsivo, que é um estágio de predominância do motor e do afeto, do movimento do afeto, bem aquilo que a gente estava falando. Tá? E logo a seguir, né, o estágio que ele chama de estágio emocional, que é o conhecimento de si, tá? Que vai, então, dos 3 meses a 1 ano. A criança começa, então, a se perceber. Tá? As principais aprendizagens dessa fase são o que sou eu, né? E qual é, então, a minha constituição enquanto corpo. Descobre as mãos, descobre a capacidade de caminhar, né? Balbucia, começa a se dar por conta das reações dos adultos com relação a ela quando ela sorri, né? Quando ela chora, quando ela demonstra medo, tá? E um recurso que a criança utiliza nessa fase, que vai então do 0, uma fase mais ampla, né, pegando ali os 2 estágios, o impulsivo e o emocional, de 0 a 1 ano, é a fusão com o outro. Ela está ligada, ela é o outro, tá? Não se dissocia do outro ali. O estágio seguinte, então, é o estágio sensório-motor, tá? Que vai dos 12 meses, de 1 ano a 1 ano e meio, tá? E aí já engata o estágio projetivo, que vai, então, desse 1 ano e meio aos 3 anos de idade.
Então, ali no sensório motor, né, é o estágio, então, que tem uma predominância do cognitivo, né, daquilo que eu começo, então, a aprender. E eu começo a aprender voltado para o mundo. Eu faço as minhas descobertas do mundo ao meu redor. Tá? E compreendo, então, como aprendizagem, que eu sou diferente dos objetos. Eu não sou a mesma coisa que o objeto que está comigo. Eu sou diferente. Começo a me distanciar dos objetos. E qual é o recurso para essa aprendizagem? É, então, um contato com diferentes espaços, situações e pessoas. E também as respostas que os adultos dão às perguntas que a criança faz. Tá? Depois disso, então, nós temos o estágio do personalismo, que vai dos 3 aos 6 anos, tá? Que é um estágio, então, dos afetos, é o estágio afetivo, né? Eu me entendo nesse processo, né, nesse estágio do personalismo, como diferente dos outros. Eu começo a criar a consciência sobre mim mesmo. Então, como é que eu posso ajudar, né? Quais são os recursos para a aprendizagem dos 3 aos 6 anos? Eu oportunizar, então, enquanto adulto responsável, variadas experiências de convivência com outras pessoas, tanto crianças como adultos, tá? Para que a criança, então, possa negar o outro e começar a descobrir a si mesmo, formando mais fortemente a sua identidade. Depois ali, né, eu falei 5, mas vocês viram que alguns ali tem uma subdivisão, né? A gente tem o estágio categorial, que vai dos 6 aos 11 anos, né, que ele é cognitivo, tá? Em que as principais aprendizagens são o que é o mundo, né? As descobertas das semelhanças e diferenças entre objetos, ideias e representações. E quais, então, os recursos de aprendizagem para que esse estágio ocorra? Eu preciso promover uma variedade de atividades das mais distintas, tá? E eu tenho que também auxiliar a criança a fazer a ligação daquilo que ela já está aprendendo naquele momento com aquilo que ela já sabe. Ela já tem um aprendizado anterior. E aí também, né, a criança começa a se arriscar, mas de certa forma ocorre a imperícia, né, como parte do processo. Então aí cair, machucar, experimentar uma bicicleta, jogar bola, essas coisas que dos 6 aos 11 anos são bastante comuns, né, porque nesse momento também ali da dor, né, da queda e tal, também está se dando a aprendizagem. E após, então, o estágio categorial, temos um estágio ali que pertence, então, à puberdade e adolescência, então, acima dos 11 anos, né, que também ele é um estágio do afetivo, né, em que se desenvolvem ideias como quem sou eu, quais são os meus valores, quem eu serei no futuro, que aquela pessoa começa a ter, então, uma consciência da sua existência no tempo e começa a se perguntar pelo mundo onde ela vive, se é possível melhorar, se pergunta pelas condições sociais, né? E como eu posso promover, então, qual o recurso para essa aprendizagem? Esse jovem vai se opor aos outros e às ideias dos outros, né? Inicialmente, vai ser contrário, tá? Ele vai aprender com a vivência de valores, então, em diferentes grupos, e convivendo principalmente com aqueles que são da idade dele. Tá? E aí, então, né, desenvolvido tudo isso, na teoria do Vallon, chegamos à fase adulta, né, onde já há um equilíbrio entre os afetos, né, e o cognitivo, quer dizer, eu não reajo mais imediatamente, eu não estou sempre me opondo, né, mas eu já consigo pensar equilibradamente, né, os meus afetos são controlados. Lembram que no início, né,
se falou sobre a não controle ali da motricidade em função dos afetos. Aqui isso já ocorre, ou deveria ocorrer, né? E então, as aprendizagens do adulto são: eu sei quem eu sou e eu sei quem esperam de mim. Tá? E como recurso de aprendizagem, os adultos têm a convivência com os outros, as experiências próprias que se transformam em preceitos e princípios que vão reger essa fase adulta dessa pessoa. Vocês podem assistir depois da nossa aula, né, como vídeo complementar, um vídeo muito legal sobre o Vallon, em que é possível ver todos os estágios de desenvolvimento, tá bem? E por último, né, encerrando então as nossas teorias do desenvolvimento e da aprendizagem, encerrando o que trabalhamos aqui nessa disciplina, mas não encerrando de modo algum, né, não demos conta das inúmeras teorias da aprendizagem do desenvolvimento que temos à disposição, né. Nós vamos ver então uma que é bastante recente, que segue na linha interacionista. Isso é muito interessante, né? É um desenvolvimento atual da teoria interacionista, que é a teoria das inteligências múltiplas com o Howard Gardner. Como eu disse para vocês anteriormente, né? Ele é um americano estadunidense, nascido na Pensilvânia, né? Que vai então, depois dos estudos, né, ele vai discutir então o conceito de inteligência que nos é imposto, que está arraigado na gente, que vem com a gente desde que foi ali inserido pelos testes de QI do Binet e depois que foram corroborados um pouco pelo Piaget, tá? E ele vai então propor, a partir disso, discordando desse conceito de inteligência, ele vai propor um novo conceito de inteligência que amplia. Basicamente, o que o Gardner vai nos dizer olha, não existe só a inteligência linguística ou a inteligência lógico-matemática, que são duas inteligências voltadas para a lógica, né? Existem outras inteligências, como, por exemplo, a inteligência musical, que não é para todos, né? Nem todo mundo desenvolve, a intrapessoal, a interpessoal, a sinestésico corporal. Existem inúmeras inteligências, e é por isso que seres humanos, na mesma sala de aula, estudando todo o tempo na mesma escola, por exemplo, mostram aptidões diferentes, né? São inteligências diferentes que as pessoas têm, pelo menos que desenvolvem, porque o Gardner ele vai nos dizer também que muitos de nós temos todas as inteligências, né? Mas o que acontece? Algumas a gente desenvolve, outras não, porque o meio ajuda nesse desenvolvimento, a função da escola ajuda ou não nesse desenvolvimento, a família ajuda ou não no desenvolvimento dessas múltiplas inteligências que temos, tá? Então, o Gardner ele vai inicialmente estudar o Piaget, tá? Ele vai, se não me engano, não quero cometer um erro aqui, mas me parece que a escrita de doutorado dele, a tese de doutorado dele, é baseado nos estudos do Piaget, mas logo a seguir ele vai começar a questionar a validade do conceito de inteligência, como ele é definido, que vocês encontram aí na nossa lâmina, né? Uma aceitação geral como uma capacidade inata, geral e única, que permite aos indivíduos uma performance maior ou menor em qualquer área de atuação, tá? Então, ele discorda disso, porque ele diz, não é possível, né? Pessoas tão diferentes, as pessoas demonstram inteligências diferentes, como é que tu vai colocar elas nesse quadradinho e dizer que inteligência é isso e o que está fora não é inteligência? E só para retomar, o próprio Binet, né, já um estágio bastante avançado da sua vida, ele mesmo vai dizer, o teste mede aquilo que é possível medir, mas não é possível esgotar o entendimento da inteligência de uma pessoa
dentro daquele teste. Tá? Então, vocês podem ver aí, né, que está na lâmina, insatisfeito com o teste de QI que foi elaborado pelo Binet, mais ou menos em 1920, por volta de 1920, e que foi corroborado pelo Piaget, quando o Piaget estudou no laboratório dirigido, foi fundado e dirigido pelo Binet, né? O Gardner elabora o conceito de inteligência, então, olha a diferença, como a capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais ou comunitários. Então, algo realmente inteligente, né, produzir, né, ou resolver um problema que diz respeito a um ambiente cultural e que tem um valor nesse ambiente cultural. Tá? Isso é inteligência, e aí não é só a inteligência linguística, não é só a inteligência lógico-matemática, mas são várias outras inteligências que são necessárias no nosso mundo, né, que as pessoas, para que as pessoas produzam e solucionem problemas do nosso tempo. Então, os seres humanos, como eu disse para vocês, apresentam uma multiplicidade de habilidades cognitivas, e o teste de QI, bem como a avaliação escolar tradicional, não conseguem aferir essas habilidades. É necessário ampliar o conceito de inteligência de modo que seja possível incluir pessoas que não necessariamente tenham as inteligências linguística e lógico-matemática como as mais bem desenvolvidas. O Gardner, então, vai elencar inicialmente na sua teoria, que é dos anos 70, né, mas que chega no Brasil no final dos anos 80, e essa teoria ainda está sendo trabalhada, né? O Gardner, ele é um autor vivo e ele continua trabalhando na área da teoria das inteligências múltiplas, tá? Ele vai elencar, então, inicialmente 7 tipos de inteligência, tá bem? Temos a inteligência linguística, óbvio, né? Temos a inteligência lógico-matemática, mas temos também a inteligência espacial, temos a inteligência sinestésica corporal, temos a inteligência musical, a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal, tá? E mais tarde, desenvolvendo sua pesquisa e fazendo revisões, ele acrescentou, então, uma inteligência chamada inteligência naturalista, e mais adiante ele propõe ainda a inteligência existencial. E interessante, trouxe para vocês um fato aí, pesquisando, né, encontrei que é aquele professor que é bem conhecido da área da matemática, que é o Nilson José Machado, que ele é da USP, ele colabora, então, com a teoria do Gardner, né, trazendo para a teoria uma outra inteligência, que seria, então, a 10ª inteligência, que é a inteligência pictórica. Tá? E essa inteligência pictórica, ela tem encontrado, então, uma grande aceitação entre os pesquisadores das inteligências múltiplas. Então, encerrando o nosso conteúdo, nós vamos ver um pouco de cada uma das inteligências. Então, o que seria então a inteligência lógico-matemática? É a capacidade de confrontar e avaliar objetos, conceitos e abstrações, percebendo suas relações e princípios subjacentes. Então, é uma habilidade lógica, né? É a habilidade necessária para o raciocínio lógico e dedutivo e para solucionar problemas matemáticos. Essa característica se encontra presente em quem mais, né? Onde aparece mais? Nos matemáticos, nos cientistas e nos filósofos, tá? A capacidade, a inteligência lógico-matemática. A inteligência linguística, o que é? É um domínio e gosto especial pelos símbolos linguísticos, pelos idiomas, pelas palavras, uma capacidade de lidar com esses símbolos e os seus significados, em conjunto, quando organizados em texto, e por um desejo de os explorar. Ela é predominante em poetas, escritores e linguistas. O que é a inteligência musical? A inteligência musical é a habilidade para compor e executar padrões musicais
com a capacidade de memorização e reprodução a partir dessa memória, com discernimento de ritmo, timbre, estrutura, melodia e harmonia. Neste caso, o Gardner especifica que pode estar associada a outras inteligências, como a linguística, a espacial ou a sinestésico-corporal. E onde ocorre mais, né? Ela é predominante em compositores, maestros, músicos, críticos de música e aparece, por exemplo, em bailarinos e atores, por causa dessa relação com a espacial e a sinestésico-corporal. A inteligência espacial. A inteligência espacial ela é caracterizada pela capacidade de compreender visualmente o mundo físico, com precisão, permitindo conceituar relações espaciais, transformar, modificar percepções e recriar experiências visuais, até mesmo sem estímulos físicos. Ela é predominante em quem? Em arquitetos, escultores, artistas plásticos, cartógrafos, estrategistas militares, navegadores ou jogadores de xadrez. Mas ela também é presente naquelas pessoas que têm uma habilidade extraordinária de reorganizar os cômodos da casa. Só de olhar a pessoa sabe, isso pode ir para tal lado, isso para tal lado. Então essa reorganização espacial é uma condição da inteligência espacial. Tá? A inteligência sinestésica corporal, tá? Ela é caracterizada pela capacidade especial de controlar e orquestrar movimentos do corpo. É esse domínio do corpo que algumas pessoas têm tão presente, né? E ela é predominante em atores, bailarinos ou desportistas. Aquele jogador excelente de futebol que tem aquela capacidade e ela está relacionada então com a espacial, né? Porque no caso do jogo de futebol, é aquele sujeito que ele sai de um lado, vai para o outro lado do campo e consegue visualizar um espaço que a gente que está de fora não visualiza, e um jeito de chegar ao gol que a gente que não tem essa habilidade não conseguiria. Então, essa é a inteligência sinestésico-corporal. A inteligência intrapessoal é a capacidade de conhecer a si próprio, controlar, conhecer e prever reações, emoções e estados de espírito, estando mais desenvolvido em quem? Em escritores, psicoterapeutas, conselheiros, treinadores ou professores. Então, a pessoa se conhece e, a partir desse conhecimento de si mesma, ela consegue se controlar, ela consegue conhecer o outro, né, e prever reações, emoções e estados de espírito do outro. E a inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal é a capacidade ou habilidade de entender as intenções, motivações, estados de espírito e desejos dos outros. E ela é encontrada mais presentemente em quem? Nos políticos, nos religiosos, nos oradores, nos comerciantes e nos professores. Tá bem? Por último, né, finalizando, a naturalista, a existencial e a pictórica. A inteligência naturalista, ela é a sensibilidade de compreender e organizar objetos, fenômenos e padrões da natureza. São exemplos o reconhecimento e a classificação de plantas, animais, minerais, incluindo rochas, gramíneas e toda a variedade da fauna, da flora, do meio ambiente e seus componentes. Ela é uma característica dos biólogos, dos geólogos, por exemplo. E a inteligência existencial, que precisa ainda de uma melhor definição e de mais evidências, então, que é uma inteligência que o Gardner propõe, mas ele ainda não fixa, né, como uma inteligência, porque ela ainda está em pesquisa, mas ela, então, seria a capacidade de refletir e ponderar sobre as grandes questões fundamentais da existência e elaborar de forma abstrata e genérica sobre elas. Seria a característica dos líderes espirituais, dos pensadores e dos filósofos. E, por último, temos a inteligência pictórica, né, que ela é, então, proposta pelo Nilson Machado, que se caracteriza, então, pela habilidade de expressar ideias por meio do desenho. E, nas crianças, essa habilidade revela-se antes mesmo das competências linguística e lógico-matemática.
O Gardner, né, ele vai ressaltar, né, que estas múltiplas inteligências, elas são relativamente independentes, têm sua origem em limites genéticos próprios e substratos neuroanatômicos específicos e dispõem de processos cognitivos próprios. Então, o caminho no cérebro, né, esse substrato neuroanatômico específico, ele é diferente e funciona de forma independente, segundo os estudos do Gardner, em cada pessoa que tem ela mais uma das inteligências mais desenvolvida do que a outra. Ele nos diz também que todos os indivíduos possuem em potencial, né, o termo aristotélico, vamos lembrar, potência, né? Então, em potencial, todos os indivíduos têm essas inteligências e a capacidade de desenvolver. Ainda que aconteça de forma diferenciada, de indivíduo para indivíduo, influenciado por múltiplos fatores, no qual não é menos relevante o contexto do desenvolvimento, nomeadamente, entre outros, o contexto cultural. Então, não basta ter a condição, a capacidade ou a inteligência, melhor dizendo, né? É preciso que haja uma colaboração do meio para que o indivíduo desenvolva o maior número dessas inteligências múltiplas possível, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E então encerramos o nosso conteúdo de fundamentos psicológicos da educação. Muito obrigada.